Presidente Gilberto, são 100 milhões de brasileiros sem coleta de esgoto em suas residências. São 35 milhões de brasileiros sem água em suas residências. E o presidente, inconsequente, não está nem aí. Assinamos ontem, eu e uma grande parte de deputados aqui, o projeto de lei do deputado Marcel Van Hatten, como coautores, projeto de lei para nós sustarmos os decretos do atual presidente inconsequente que inviabiliza o marco do saneamento no nosso país. Como eu iniciei aqui, são 100 milhões de brasileiros em 2023 sem coleta de esgoto em suas residências, fruto de empresas incompetentes e irresponsáveis, que são frutos de janelas de corrupção, normalmente abertas por interesses políticos e que não atendem à demanda do nosso país. Segundo o Instituto Trata Brasil, são 5.300 piscinas olímpicas de esgoto lançadas em nossos rios e lagos. O PT também não está nem aí para o meio ambiente. Dizem aqui em Brasília que o atual ministro da Casa Civil, ex-governador da Bahia, Rui Costa, por um relacionamento com a empresa Embasa, que foi condenada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em 30 dias, no município de Lagedão, no sul da Bahia, os moradores não têm água potável, eles têm 30 dias para regulamentar essa situação. Seriam 700 bilhões, deputado Luiz Orlianja Bragança, a serem investidos até 2033, garantindo emprego, valorizando o meio ambiente no nosso país. Só o estado do Rio de Janeiro recebeu 52 bilhões nos últimos 2 anos, desde o processo de privatização. O marco do saneamento no nosso país, sustado pelo governo do PT, é a cara do PT. Ele prefere prevalecer, ele prefere abraçar os amigos, dar emprego para os seus amigos, abrirem janelas de corrupção do que abraçar o cidadão. Somente o estado do Maranhão, que foi governado pelo atual ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, que em 8 anos entregou o estado do Maranhão com somente 14%, eu vou repetir, 14% das residências somente tem coleta de esgoto. Ou seja, 86% das residências no estado do Maranhão não tem esgoto em suas casas. O PT é o partido do esgoto. Pessoal, vocês ficaram surpresos com a presença de Pedro Stedley na comitiva do Brasil em viagem à China? Hoje a empresa brasileira de comunicação parece que está validando as invasões de terra do MST no estado de Pernambuco. Olha essa notícia. Esse mesmo MST que já teve membros presos pela lei de organização criminosa. O Brasil segue cavando o fundo do poço. Pessoal, a Caixa Econômica é um dos maiores parceiros do agronegócio no Brasil. Vocês vão assistir um vídeo que o Stedley, do MST, se autodeclarando parte da comitiva do Brasil na viagem à China. Olha o vídeo. Convivência aqui na viagem com personalidades do agro. Está cheio de integrantes do topo do agro brasileiro aqui nessa missão à China. Convivência democrática. Ainda que, como eu estou na comitiva oficial, na prática quem está na comitiva é o pessoal do governo e os deputados que vieram, a maioria são progressistas. Estamos muito bem, obrigado. Pedro, o Stedley é governo? Não entendi nada, acho um absurdo levar numa comitiva presidencial para um país do tamanho e relevância da China alguém que representa a entrada ilegal em terras produtivas no Brasil, porque quando ele fala que entra em terras não produtivas, isso não é verdade. Várias das entradas do MST são em terras produtivas, sim,
Basta vocês verem os vídeos. O Estédio, fazendo parte da comitiva, sendo governo, inimigo do agronegócio, o que o agronegócio representa para o Brasil? O que a Caixa, durante a sua gestão, construiu junto com o agronegócio? O agro representa 25% do PIB brasileiro, pelo menos, Luiz, e é o coração da balança comercial. No Brasil só existe superávit na balança comercial por causa do agro. Eu acho isso um absurdo. Antes da minha gestão, a Caixa não era relevante no agro. Quando eu saí, a Caixa era o segundo maior banco, de uma maneira muito relevante. Hoje eu não sei mais como está. Mas esse vídeo, na minha opinião, é um absurdo. Obrigado, Pedro. A gente segue em frente aqui para um Brasil justo, correto e que figuras como essa não venham mais representar o nosso país. Valeu, abraço. Abração. Valeu. Desde a semana passada, nós temos observado debates na cidade do Rio de Janeiro em relação ao aeroporto Santos Dumont e ao aeroporto Galeão. O atual prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, através de tweet, manifesta a sua preocupação na migração de voos do Galeão para o Santos Dumont. E ele não quer dividir a culpa, ele quer simplesmente pôr na conta da Infraero. Vi também o atual presidente da Embratur, o ex-deputado federal Marcelo Freixo, também indignado. Presidente Benedita, quem prejudicou o Galeão foi o poder público do Rio de Janeiro, foi o poder público do município do Rio de Janeiro. Há 28 anos, o mesmo grupo político está à frente da cidade do Rio de Janeiro. Foram 3 mandatos do prefeito César Maia, foram um mandato do ex-prefeito Conde, e terminando agora o seu 3º mandato, o senhor Eduardo Paes. São 28 anos. Quem matou o Galeão foi o próprio município do Rio de Janeiro, foi a própria administração pública do Rio de Janeiro. Temos um problema seríssimo de segurança na linha vermelha e na Avenida Brasil. O mesmo local onde teve o ministro Flávio Dino visitando, onde o prefeito Eduardo Paes tem como curral eleitoral, o turista não quer visitar. O turista tem medo de passar pela Avenida Brasil e pela linha vermelha. Hoje o Galeão opera com 16% apenas da sua capacidade. O Rio de Janeiro tem menos conexão doméstica do que Brasília, São Paulo, Recife e Belo Horizonte. As pessoas preferem ir ao Santos Dumont e fazer conexão, comprar uma passagem mais cara, perder mais tempo do que pôr a sua vida em risco. Prefeito Eduardo Paes, também perdemos em função das nossas cargas, as nossas encomendas se tornam mais caras. Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, em 82, e morava em Campo Grande, o meu pai saiu em um determinado final de semana para a gente ver o Concorde pousando no Rio de Janeiro, no Galeão. Hoje, o turismo do Rio de Janeiro, embora seja a cidade que ainda mais recebe turista estrangeiro no nosso país, a gente está muito aquém da nossa capacidade. Senhor Eduardo Paes, o senhor é culpado, juntamente com o seu grupo político. Hoje, quando a gente passa na Avenida Brasil, e principalmente ali entre a linha amarela e a linha vermelha, a gente vê pessoas em estados vulneráveis, onde as construções estão praticamente dentro dessas avenidas. O problema de segurança do Rio de Janeiro é o principal fator de afastamento dos nossos voos do Galeão. Muito obrigado, presidente Benedito. Que o jogo no Brasil é uma oportunidade de emprego, de turismo, para alavancar realmente a economia em diversas cidades do nosso país. Mas eu, como presidente da Comissão de Esporte, seu José Mansur, eu fico muito preocupado. O senhor Ademar da Caixa, ele foi muito feliz aqui e demonstrou preocupação em relação à arrecadação da Caixa. E todos nós sabemos que a loteria, as loterias convencionais, elas financiam o esporte no país, inclusive o Ministério do Esporte. Então, hoje, a loteria esportiva, por ano, ela repassa 1 bilhão e 600 milhões para o esporte no Brasil, 560 milhões
para o Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico, clubes de futebol, estados através das suas secretarias estaduais. E a nossa preocupação é que, com o passar dos anos, as apostas online elas venham a superar em muito as loterias convencionais. E há preocupação do Comitê Olímpico Brasileiro, da CPB, dos clubes, do Comitê Brasileiro de Clubes, que fomenta o esporte no Brasil, o esporte olímpico, percam a arrecadação. Então, dentro desses 15% que serão tributados do lucro líquido, a gente observou que 95% está em aberto, 1,6% para os clubes. Então, que a gente tenha uma grande fatia, não só para os agentes participativos, os clubes e os esportistas, mas também para o financiamento do esporte educacional, competitivo, recreativo do nosso país. Então, a gente não pode deixar a oportunidade passar, como o deputado Jorge mencionou, no âmbito do jogo, mas em termos de divisão desses tributos, é muito importante que o governo siga o slogan aí do atual governo de esporte para todos, e que inclua também o esporte eletrônico. O esporte eletrônico já está ganhando selo até do Comitê Olímpico Internacional. Então, há participação das pessoas. Eu estava vendo aqui com o assessor, com o consultor legislativo Gabriel, ele entrou num site aqui onde se aposta, tem 2 jogadores jogando esporte eletrônico, futebol, onde a arrecadação, a gente faz uma estimativa de que o volume de apostas é muito grandioso e às vezes até supera partidas de futebol real. Então, eu faço votos que o esporte eletrônico venha também para esse âmbito de apostas reais, porque eu considero tão real, porque todas as duas apostas podem acontecer fraude. Nós sabemos de time de segunda, terceira divisão, onde ocorre fraude, então espero que o esporte eletrônico também venha para que a gente aumente a arrecadação do esporte educacional, recreativo e competitivo no Brasil. O deputado que me antecedeu há pouco fez uma referência à destruição do governo Bolsonaro. Bolsonaro e seus cúmplices, inclusive os seus comparsas aqui nesse parlamento, levaram a cabo o pior governo da história desse país. A maior destruição da nossa nação. Destruição sem precedentes em todas as áreas. Destruição de direitos. Direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos humanos. Pelo contrário, pré-requisito para ocupar cargo no executivo do atual governo é destruição. Rui Costa, ex-governador da Bahia, entregou a Bahia com o maior índice de desemprego do país. Flávio Dino, ministro da Justiça, entregou o Maranhão com o pior IDH do país. Entregou o Maranhão, depois de 8 anos de governo, somente com 14% das residências com coleta de esgoto. Justamente o PT que inviabilizou o marco do saneamento no nosso país. Então, quem entende de destruição no nosso país é o PT. População de Lagedão, uma cidade no sul da Bahia, sem água potável. A Embasa já foi condenada pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Quem entende de destruição é o PT. Today, I wanted to introduce you to a new friend in our class. Well, this, Huckleberries, is my friend Nash. It's their first day in our class. And the friend likes to ask the question, are you a boy or a girl? And Nash answers, I'm just a kid. But kids can be boys or They can be boys or girls. Yeah. Or maybe non-binary. Yeah, just like me. So Nash, just like me, is non-binary. So they aren't sure if they're a boy or a girl. So when people ask them, are you a boy or a girl? Right now they just feel like saying, I'm a kid. They're figuring it out. Why does he like stars? They like stars. They like stars.